Bom dia, meu nome é Sara e darei continuidade ao trabalho com o assunto de dupla troca. Bom, como já foi falado por grupos anteriores a respeito de reação química, a reação dupla troca ela tem como base também os princípios de uma reação química. Como nós podemos ver, nós temos aqui reagentes que formam produtos. A reação dupla troca ela está presente em nosso cotidiano e isso será tratado mais à frente do trabalho. A reação dupla troca, ela pode ser nomeada de dupla troca ou metátese, e ela acontece quando duas substâncias compostas estão reagindo para formar duas novas substâncias compostas. Aqui nós temos uma representação onde podemos observar como ela ocorre. Então, nós temos que o cátion de uma substância irá se unir ao ânion da outra substância, formando produtos. Então, aí nós temos o cátion A+, que se une ao ânion D- e forma o produto A+, D-. Assim como o ânion B- se une ao cátion C+, e forma o produto C+, B-. Então, é assim que uma reação dupla troca ela se define. Aqui nós temos o exemplo de uma reação dupla troca, onde o nitrato de prata está reagindo com o cloreto de potássio, formando os produtos cloreto de prata e nitrato de potássio. Então, lembrando da representação anterior, nós temos aí que o cátion Ag com carga +1 está se unindo com o ânion do outro reagente Cl com carga -1 e formando o produto cloreto de prata, AgCl. Assim como o ânion NO3, que tem carga -1, está se unindo com o cátion K, que tem carga +1, formando o produto nitrato de potássio KNO3. É importante destacar a substância do cloreto de prata, que nessa primeira imagem nós podemos perceber a definição dessa substância que tem uma cor branca. E nessa segunda imagem, nós vemos que a substância cloreto de prata não é muito solúvel em água, por isso ela se precipita. Então, aí nós temos, nessa segunda imagem, o cloreto de prata se precipitando. Há três formas de identificarmos uma reação dupla troca. A primeira é quando um dos produtos é insolúvel, ou seja, um dos produtos deve ser menos insolúvel que os reagentes. E quando acontece isso, há uma precipitação desse produto insolúvel que foi formado. Precipitação ocorre quando dois produtos e dois compostos iônicos formam um novo que não é solúvel em água. Então, é justamente esse fator, a formação de um precipitado, ao final do processo, que caracteriza a reação dupla troca. A precipitação ela é útil em muitas aplicações industriais e eu trouxe o exemplo do CaCO3 precipitado, que é o carbonato de cálcio, que quando precipitado nós podemos encontrar ele em alguns desses itens conhecidos por todos nós, que é o creme dental, medicamentos, sabonetes, entre outros. Então, essa substância CaCO3, quando precipitado, nós podemos encontrar seu composto em algum desses itens. Aqui nós temos um exemplo onde é formado um produto insolúvel, onde os reagentes são o nitrato de chumbo, reagindo com o iodeto de potássio, formando os produtos iodeto de chumbo e nitrato de potássio. Então, perceba que quando é feita essa mistura desses reagentes, é visto que o iodeto de chumbo ele é menos insolúvel que os reagentes, e por isso ele se precipitou. Então, nessa primeira imagem, podemos confirmar claramente que o iodeto de chumbo ele é insolúvel, pois ele aparece como um sólido amarelo. Nós conseguimos visualizar isso. E ao passo que ele vai se precipitando, ele vai se depositando no final do frasco. E nessa segunda imagem, nós observamos a separação de um precipitado, aí no caso do iodeto de chumbo, onde como é feito isso? É através de equipamentos de laboratório, onde é colocado um papel de filtro em um funil
e ali é derramada a solução. Então, o líquido ele acaba descendo para o recipiente e o sólido ele fica ali no papel de filtro. Então, é assim que nós podemos fazer uma separação de uma solução com um precipitado. A segunda forma de identificarmos é quando um dos produtos deve ser mais fraco que um dos reagentes, ou seja, o produto formado ele deve ionizar-se ou se dissociar menos para que a reação dupla-troca ela ocorra. Então, a formação de um produto menos ionizado é quando você tem nos reagentes substâncias que são bons eletrólitos, ou seja, eletrólitos fortes, e ao passo que a reação acontece, você tem a formação de pelo menos um eletrólito fraco. Nessa reação, nós temos que o ácido clorídrico, o HCl, está reagindo com o hidróxido de sódio, formando os produtos cloreto de sódio e água. Então, perceba, nos reagentes nós temos um ácido, que é o HCl, reagindo com uma base, que é o NaOH, e formou um produto mais fraco, menos ionizado, que é a água. Então, é um produto mais fraco que os seus reagentes. Então, aí ocorre a reação dupla-troca. Por fim, a última identificação é quando um dos produtos é volátil. E volátil são substâncias que têm ponto de ebulição baixo, em geral, e pressão de vapor alta. Por isso, tem tendência de passar do estado líquido ao estado gasoso. Então, observe o que ocorre nessa reação. Nós temos que o carbonato de sódio está reagindo com o ácido clorídrico, formando os produtos cloreto de sódio, gás carbônico e água. Porém, na verdade, nós temos aí que o HCO3 ele se une com o hidrogênio do segundo reagente e forma o H2CO3, que eu coloquei ali embaixo para nós visualizarmos. Só que nessa substância há uma quebra. Quando há essa quebra, ela forma essas duas novas substâncias, que é o gás carbônico e a água. Então, não é utilizada mais essa nomenclatura dessa substância, porque há uma quebra no H2CO3 e forma o gás carbônico e a água. Então, aí nós vemos claramente que um produto volátil foi formado, como o próprio nome já diz, gás carbônico, foi formado um gás, e a liberação desse gás é o que nos prova a ocorrência da reação dupla-troca. Vale destacar aqui também a substância carbonato de sódio, que é o nosso famoso bicarbonato de sódio, um produto comercial e popularmente conhecido por todos. Ele é um sal usado em antiácidos estomacais. A acidez estomacal ocorre em razão da presença do suco gástrico, que é constituído principalmente de ácido clorídrico, o HCl. E esses antiácidos estomacais têm o poder de neutralizar o excesso do HCl. Então, o bicarbonato de sódio ele está presente em antiácidos estomacais que têm o poder de neutralizar o excesso do HCl em nosso organismo. Então, eu finalizo aqui a minha parte.